Bom, essa semana era para sair 2 vídeos aqui no canal. Um deles, inclusive, sobre a febre do momento, Demon Slayer. Mas infelizmente algo muito maior tomou conta da internet. Na última semana, uma tragédia aconteceu nos Estados Unidos e reverberou pelo mundo inteiro. Charlie Kirk, ativista político e um dos grandes promotores do conservadorismo, foi assassinado durante um dos encontros em que montava sua barraquinha para conversar com opositores e debater ideias. O crime aconteceu diante de uma multidão de pessoas e, pior ainda, diante da própria filha. A essa altura, você provavelmente já deve estar acompanhando os desdobramentos, mas tudo indica que essa fatalidade vai desencadear ainda algo muito maior. Poucas vezes eu falei de política aqui no canal ou no Instagram, e tem um motivo muito simples para isso. As pessoas se tornaram fanáticas pelo tema, perderam a capacidade de dialogar e qualquer comentário vira briga. Então, para não me desgastar, eu costumo evitar isso. Mas agora, assim como no vídeo do Felca, eu percebo que esse não é um assunto que dá para ignorar apenas. É uma tempestade que está se formando e cedo ou tarde ela vai engolir todo mundo. Então, se você não me conhece, eu sou o Paladino, o maior fofoqueiro dessa internet, e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Hoje nós vamos falar sobre algo sério. Como ser cristão, conservador e de direita deixou de ser apenas um risco ideológico e passou a ser quase uma marca que, aos olhos de alguns, nos transforma em alvos a serem destruídos. Fascismo. Poucas palavras carregam tanto peso ideológico numa discussão. Quando 2 pessoas começam a debater opiniões, é questão de tempo até ela aparecer, quase sempre como acusação usada para tentar calar o outro lado. O problema é que fascismo deveria indicar algo realmente grave, ideias alinhadas com aquele alemão do bigodinho lá da década de 40. Mas hoje a palavra virou vírgula em discussão na internet. Recentemente, o professor Thiago Braga, do canal Brasão de Armas, lançou um vídeo definindo o fascismo e explicando por que o termo precisa ser tratado com seriedade. Não como artifício retórico de comunistinha mimado que fala em revolução armada enquanto joga The Sims. Não, muito longe disso. De forma simples, fascismo é um movimento político e filosófico que coloca os conceitos de nação e raça acima dos valores individuais, geralmente centralizado em um governo ditatorial. E os fascistas seriam, portanto, os seguidores dessa ideia. Houve um tempo em que chamar alguém de fascista pesava, era sinal de que a pessoa representava o pior da humanidade. Hoje basta dar uma volta pelas redes sociais para ver um sem número de jovens histéricos gritando a palavra sem saber nem o que estão falando. Esse uso banalizado diluiu o impacto. Se todo mundo é fascista, então ninguém é de verdade, não é? É a famosa lei de Godwin que diz: quanto mais uma discussão online se alonga, maior a chance de alguém puxar comparação com Hitler. E quando esse ponto chega, na prática significa que quem soltou já ficou sem argumentos. Ou seja, chamar o outro de fascista não dá credibilidade nenhuma, só mostra que você perdeu a discussão. É como dizia Ariano Suassuna: se você chama o Chimbinha de gênio, o que vai sobrar para Beethoven? A palavra perde o valor. E por que eu estou gastando tempo com isso? Porque o assassinato de Charlie Kirk tem ligação direta com esse rótulo. Ele foi alvo da palavra fascista inúmeras vezes, dentro e fora dos Estados Unidos, por simplesmente defender o que acreditava. Até os cartuchos da munição usados para dar fim à sua vida tinham essa inscrição: pega essa, fascista. Sim, Kirk era um conservador de direita, bem mais do que eu. E sim, ele tinha ideias com as quais eu nem sempre concordo. Mas ainda assim ele se abria para o diálogo, dava espaço para que as pessoas tentassem convencê-lo do contrário. E se você acha que sabe quem ele era só porque leu uma matéria no UOL, desculpa, mas você está sendo ingênuo. Vai atrás dos vídeos do cara, ouça com seus próprios ouvidos, e aí sim tire suas conclusões. Você vai perceber que muitas vezes o que pintam dele não passa de ataque gratuito. Matar um opositor político, ou pior, um opositor de ideias, não o torna o lado assassino mais certo. Apenas escancara qual dos lados está disposto a apelar cada vez mais para não perder aquilo que tanto deseja. Poder. Poder sobre pessoas, sobre pensamentos, sobre a definição do que é certo e errado. É curioso observar como muitos que se identificam com a esquerda pregam valores humanos, levantam pautas sobre empatia, cuidado, carinho uns pelos outros e até sobre o valor da vida. Mas na prática, essas regras parecem se dissolver no instante em que a vida em questão pertence a um opositor ideológico. Basta olhar as redes sociais, a quantidade de vídeos comemorando a morte de Kirk é assustadora. Gente de todas as idades, jovens, adultos e até idosos celebrando um assassinato. Chegamos ao ponto de ver o Eduardo Bueno gravar um vídeo no qual zombava da morte de Charlie e do fato de seus filhos crescerem sem um pai. E ele só fez isso porque tinha certeza que sairia impune, mas felizmente não saiu. Essa fala descabida custou caro, e apesar dele afirmar que não será calado ou que não se importa, a verdade é que hoje não passa de uma figura ostracizada na internet, e eu espero que ele fique esquecido.
E a mídia? Bom, ela por sua vez não ficou atrás. Nos primeiros relatos, antes mesmo de dar ênfase ao assassinato, preferiu carimbar o rótulo: conservador de extrema direita. Não era um homem assassinado na frente da filha. Não era um debatedor conhecido por dialogar. Era apenas um estereótipo pronto para desumanizar. E aqui está o problema. Quando você reduz a vida a um rótulo, o próximo passo é acreditar que a vida já não tem mais valor. Quando você desumaniza alguém, fica mais fácil justificar qualquer tipo de violência contra essa pessoa. E quando esse tipo de mentalidade se espalha, a violência deixa de chocar e passa a ser normalizada. E é exatamente isso que estamos vendo: o assassinato de alguém em praça pública, diante de uma multidão, tratado como merecido por parte significativa da opinião pública. Naturalmente, diante de uma situação assim, os conservadores reagem. Há um movimento crescente de se tornar mais rígido, de levantar muralhas, de responder na mesma moeda. É uma reação quase automática. Quando você se vê caçado, a tendência é endurecer, se fechar e se armar. E, em parte, isso é inevitável. É a resposta de quem sente que não tem mais espaço para diálogo. Mas aqui existe um risco. A reação, se não for guiada, pode se tornar exatamente o que o inimigo deseja. Porque, no fundo, é isso que todo regime autoritário quer: um ciclo de violência onde os dois lados perdem a humanidade. De um lado, a esquerda que banaliza a vida do opositor, e do outro, a direita que, no desejo de sobreviver, corre o risco de se tornar igual. É nesse ponto que o cristão precisa parar e refletir. Nós podemos e devemos nos defender. Não somos chamados a ser vítimas passivas, a aceitar calados qualquer injustiça. A Bíblia nunca disse que precisamos amar o mal e nos entregar de braços abertos para ele. Mas existe uma diferença entre se defender e se tornar aquilo que combatemos. Jesus deixou isso claro: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência é firmeza, é resistência, é a capacidade de perceber o perigo e se preparar. Mas simplicidade é manter os valores, não deixar que o ódio molde nossas ações. Defesa não é sinônimo de vingança. Resistência não é sinônimo de violência gratuita. O cristão é chamado a viver no equilíbrio. Nem ingenuidade que o faça ser esmagado, nem brutalidade que o faça perder a essência. Porque no fim, se na tentativa de resistir passarmos a agir exatamente como aqueles que celebraram a morte de um homem diante da filha, então já perdemos. Perdemos não apenas na discussão política, mas a essência do que significa ser cristão. E esse é talvez o ponto mais importante. Banalizar palavras já era perigoso. Banalizar a vida ainda mais. Mas banalizar a própria fé, abrir mão daquilo que nos diferencia, daquilo que nos dá norte, esse seria o erro final e talvez irreversível. É uma pena que Charlie tenha falecido. A sua família e aos seus filhos deixamos nossas orações. Que Deus abençoe cada um. Esse vídeo só foi possível graças à nossa campanha de arrecadação. Se você quer nos ajudar, clica no link aqui embaixo na descrição. Por isso, nosso muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Cabelo Verso, Marcos, Mateus, Raquel e Tiago. A todos vocês, nossa sincera gratidão. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Até lá!